Buenas, pessoal, saiu hoje o payroll, né? Um dado muito importante, muito interessante o resultado do payroll, na verdade, veio hoje. Veio bem acima do esperado, né? Então, para não falar besteira, veio mais do que o dobro do esperado, né? Então, é um dado que eu resolvi fazer um vídeo para falar um pouco sobre isso, visto que é bem surpreendente o valor que veio, o que que isso impacta, o que que era esperado, por que que era esperado. Eu também não tenho nenhum vídeo sobre payroll aqui, então vou fazer esse vídeo falando disso. Beleza? Se você é novo no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Tem um link para entrar num grupo do Discord que está lá embaixo, né? Inclusive, eu até já posso mostrar rapidamente o grupo do Discord aqui. Então, esse aqui é o grupo, eu posto coisa todos os dias lá, as pessoas estão lá dentro, tem várias abas aqui que a gente fala, né, sobre as coisas, né, que dá para falar separadamente, mas dá para falar a maioria por aqui, né? Por enquanto é só eu postando coisa lá, mas já tem gente no grupo. Então tem o grupo do Telegram também com quase 400 pessoas. A gente está migrando devagarinho aqui para o Discord. Eu estou meio que aprendendo a usar o Discord também. Todo dia de manhã eu posto lá um ensaio de commodities da Refinitiv, né, que para quem não sabe é basicamente um resumão sobre o mercado de commodities que a gente recebe durante a madrugada. Eu traduzo ele, né, pelo Google Translate para ficar mais fácil as pessoas lerem de forma rápida, ele vem em inglês. Né, mas então aqui tem, fala de petróleo, né, fala de agricultura, fala das commodities agrícolas, no caso, né, soja, milho, enfim, café, fala dos metais, também fala de carbono e energia, tem a parte de frete também. Então tudo isso aqui, todo dia tem aqui umas 4, 5 páginas, que só o fato de ler isso aqui a pessoa já está inteirada do assunto de commodities no mundo. Então eu posto isso aqui lá todo dia de manhã em português, tá? E aí também tem parte aqui, tem uma parte de notícias aqui, né, que tem lá os principais canais de notícias. Eu fico mandando notícia aqui em tempo real lá para o grupo. Isso aqui dá para silenciar, a vantagem do Discord, que a gente pode silenciar cada uma dessas abas aqui, tu vai ficar toda hora recebendo uma notificaçãozinha lá sobre notícia e coisa. A gente vai lá e silencia só essa parte aqui no telefone e fica bem mais fácil. É a parte aqui do relatório de agricultura, né, Departamento de Agricultura, tem um calendário aqui com todas as datas. O próximo agora é dia 8 de fevereiro. E o relatório em si aqui, como esse aqui saiu antes de eu fazer o grupo, né, eu vou sempre postar o relatório no comentário. Enfim, tem bastante coisa lá, entre no grupo lá, é bem importante, bem interessante. Mas beleza, vamos falar do tal do payroll, né? Tá aqui o resultado do payroll hoje, né? Saiu lá 517 mil empregos em janeiro. Mas peraí, vamos voltar aqui. Deixa eu pegar o profit mesmo, para a gente abrir aqui o que era esperado para hoje, para a gente ter uma ideia do que estamos falando. Taxa de desemprego era para vir, era esperado, né? 3,6%, veio 3,4%, ou seja, veio uma taxa de desemprego menor, ou seja, mais emprego, né? Teoricamente deveria ser bom, não sei, vamos chegar lá, né? E a folha de pagamento, que é aquilo que eu acabei de falar lá, veio 517 mil, né? E era o esperado 190, né? Veio mais do que o dobro. Mais do que o dobro, ou seja, era esperado 190 mil novos empregos e veio 517 mil novos empregos. É muito emprego a mais, tá? O que que isso significa? Bom, vamos lá, agora nós vamos voltar lá e vamos falar sobre aqui. Então ele fala aqui, né, veio lá 3,4%, 517 mil, tá, aqui fala mais um monte de coisa, né? Onde é que eu estava lendo aqui? Aqui. O total, né, 517 mil, comparado com a média mensal, né, que foi de 401 mil em 2022, ou seja, veio bem acima da média mensal do ano inteiro passado, enfim, de todo o ano passado, né? Basicamente aqui o que veio em janeiro veio ganhos em lazer, hospitalidade, serviços, né, profissionais, serviços enfim, parte de serviços e healthcare, né, que é saúde, né? Então aumentou bastante a taxa de emprego nos Estados Unidos. E aí um dado aqui, uma coisa também que é importante frisar, que a parte de lazer e hospitalidade aumentou 128 mil novos empregos comparado com a média de 89 mil empregos por mês em 2022. Tá? Então, só a parte de lazer e hospitalidade aumentou bastante. Por que isso? Porque agora é período de férias, né? Dezembro a janeiro, fevereiro é período de férias ali. Então o pessoal viaja mais, faz mais, né? A partir literalmente de lazer e hospitalidade, então tem bastante emprego temporário nessa época aí. Tem muita gente trabalhando ali de dezembro a janeiro, de janeiro a janeiro mesmo, ou só em dezembro, enfim, isso tudo, né, aumenta. Beleza, aumentou bastante,
Beleza. Mas o que que isso significa? O que que isso impacta? Basicamente, né, eu postei lá no grupo também a questão, isso aqui que eu postei ainda grifado, ó. Eu marquei ele com, né, o que eu falei agora que vai ficar mais fácil, tá? Mas basicamente, o que que isso aqui impacta, né? O que que era esperado? Vamos lá, por que que era esperado, né, como está aqui no Profit Chart, por exemplo, cadê? Aqui. Por que que era esperado uma taxa de desemprego menor do que veio anterior? Repare, anterior 3,5%, a previsão era, desculpa, 3,6%, ou seja, tinha uma taxa de desemprego de 3,5%, era para ter aumentado a taxa de desemprego, ou seja, menos empregos, né? Basicamente a mesma coisa aqui, ó. A folha de pagamento veio de 260 mil, a ideia era que tivesse vindo quanto? 190, ou seja, bem menos, né, do que o último payroll. Isso significaria o quê? Que temos menos emprego, menos pessoas sendo empregadas, menos novos empregos, né? Então temos uma taxa de desemprego maior e isso automaticamente indicaria o que para o Fed? Que, beleza, a economia está esfriando. O que ele falou na quarta-feira? Ele falou na quarta-feira, quando subiu 0,25% da taxa de juros, que era um dado que todo mundo sabia que ia subir aquele valor, só que o pessoal queria saber o que ele ia falar. Ele falou o seguinte aqui, vai continuar subindo a taxa de juros, né, pelo período que for necessário e o quanto for necessário até colocar os Estados Unidos em uma recessão. Ponto, acabou, né? Então, basicamente, ele falou que esse aumento de 0,25, beleza, é pequeno, ele está meio que lá, vai ter uma desinflação e todas aquelas palavras esquisitas lá, né, que não é diminuir a inflação, não é colocar a taxa de juros para baixo, e sim desinflar, é um termo um pouco diferente, mas falou isso e também falou que é provável que tenha mais aumentos de juros, e botou aumentos no plural, então provável que ainda suba mais uma ou duas vezes pelo menos a taxa de juros. Só que, vindo um payroll com mais do que o dobro do esperado, o que que a gente enxerga? Que beleza, qual que é a mensagem que passou hoje? A mensagem que passou foi a seguinte, que os Estados Unidos está com alta taxa de emprego, né? Então a gente tendo um país com bastante emprego, né, a gente tem uma economia forte, uma economia, né, para cima, uma economia aquecida. Isso gera o que? Naturalmente, quem assistiu os outros vídeos aqui do canal sabe muito bem, que é o que? Inflação. É natural. Economia aquecida gera inflação. Ponto. Nova linha, né? Então, conforme a economia vai aquecendo, vai gerando inflação. Na quarta-feira, o Powell falou, né, e já está nessa guerra toda para conter a inflação. E aí 2 dias depois vem um payroll dizendo que pode ser que aumente muito mais. O que vai acontecer? Provavelmente a taxa de juros vai ter que aumentar mais, aí tem ou aumentar mais por mais tempo, e aí o quão danoso isso pode ser, ou aumentar mais, né, e a cada passe, né, em vez de 0,25 pode aumentar 0,50, né, na próxima reunião. Então isso aí impacta o quê? A gente pode botar mais uma coisa nessa linha aí que eu falei, que é o quê? Nós temos a alta taxa de emprego, né, um país, né, com bastante emprego, que teoricamente é legal. Ao mesmo tempo nós temos uma alta taxa de inflação, o que é ruim. Quem lembra aquele vídeo como funciona a economia, eu falei daquele trade-off, emprego, inflação, como se fossem duas alavancas, né, que todo país tem que estar sempre mensurando ali, nunca tem um ponto ótimo, tem que estar sempre meta para um lado e meta para um outro, é meta de inflação e meta de desemprego, tem que estar sempre trabalhando em cima disso, né, aumenta um e diminui a outra. E com isso tudo, o que a gente tem? Uma economia forte a gente tem um país forte a gente tem o quê? Moeda forte. E qual é a moeda dos Estados Unidos? O dólar. Então não é à toa que se a gente pegar, por exemplo, aqui, e eu colocar aqui o dólar FUT hoje, né, a gente vai ver que o dólar está 5,16, quase 5,16, 5,16 literalmente, subindo aí 1,70. Né? Não é à toa que a gente vai enxergar isso, né? Porque é uma coisa meio óbvia, um dólar X aqui que já venceu há horas, né? Então não é à toa que a gente enxerga isso aqui acontecendo, porque está subindo aqui. No Brasil, opa, desculpa, não está aparecendo na minha tela. No Brasil tem o cenário interno nosso, tem toda a questão do Banco Central, a independência do Banco Central, que estão discutindo, estão falando em baixar a taxa de juros, toda aquela história lá,
né? E não é à toa que o dólar está subindo no Brasil também. Beleza, o mais relevante aqui, interessante, é a gente olhar que o dólar bateu 4,96 aqui ontem e hoje está 5,16, uma diferença aí de quase 4% em 2 dias, né? 192 pontos mais ou menos aí. É muita diferença, né? Mas não é só aqui. Se a gente pegar, por exemplo, no mundo todo, isso aqui é o DXY, melhor, se eu pegar o DXY, tá aqui, ó. Tá aqui o DXY. O DXY hoje, neste momento, subindo 1,15. Para o DX subir 1,15 não é uma coisa tão comum, né? Ele não costuma variar tanto, até que nos últimos dias, nos últimos meses tem variado bastante devido a essa questão de inflação. Mas ele não costuma variar tanto e tão bruscamente, ele é um pouco mais lento. Isso aqui é basicamente a comparação do dólar frente a outras moedas. É uma cesta de moedas que está aqui, né? Está aqui, é uma cesta DX. Então o que a gente vê? O dólar em comparação ao euro subindo quase 1%, 0,98. Lá no Japão, 1,91. Né? Lá no Reino Unido, subindo 1,40. No Canadá, 0,60. Na Suécia, 1,75. E lá na China, 1,40. Então o dólar está subindo no mundo inteiro. No mundo inteiro o dólar está subindo. E isso não diferente aqui no Brasil. Então, o motivo de fazer esse vídeo foi justamente para falar sobre essa questão por que o payroll, quando sai o payroll que nem saiu hoje, né? Que se eu botar aqui um gráfico aqui 5 minutos, né? Ele vinha, abriu com gap de alta, veio caindo, a hora que saiu o payroll aqui às 10h30, ele deu um tiro para cima aqui, subindo lá 40 pontos, né? Deu uma balançada para cima e para baixo aqui, foi embora e de lá não voltou mais. Por que isso? Né? Porque basicamente mostra o quão forte pode estar o dólar. É por isso que o payroll impacta muito o dólar. Né? Que a gente não sabe. Vai sair dos Estados Unidos, tem payroll, balanço dólar. Por quê? O que isso significa? Então, enxergar de forma geral é interessante. A nossa bolsa hoje derreteu. Né? A gente pode pegar, por exemplo, aqui um monitor de mercado para ver. A Vale, que ontem apanhou feio ontem, né? Por causa da questão do minério, sofrendo bastante. Hoje chegou a subir boa parte do dia, estava subindo, né, até um tanto interessante, chegou lá a bater lá 90,77, né, e agora está caindo aqui 0,08. A Petro também chegou a subir hoje, né, bastante, chegou a bater lá os 25,34, né, já está caindo bastante ali, 24 e pouco, 24,50, né, então tá aqui fraco. O resto tudo caiu. E tem coisa caindo forte, né? Lojas Renner caindo 7%. A gente vê aqui B3, né, caindo 6%. Né? O que eu tinha visto também que tinha caído bastante hoje aqui. Enfim, tem bastante coisa. Magalu é uma aqui que está caindo 2%, mas é uma que né, no ano só subiu. É até um pouco meio esquisito, mas tudo bem. E aí SUSB e Klabin são duas empresas que têm um beta negativo em relação a Ibovespa, elas são muito dolarizadas. Então ela é meio que uma das formas de se proteger, entre aspas, um pouco, é uma composição em SUSB e Klabin. Eu não tenho SUSB, mas eu tenho Klabin. Então Klabin está na minha carteira desde sempre, eu acho. E segue lá a vida inteira. É uma das empresas que eu gosto, que eu tenho. Uma empresa que está aí há mais de 100 anos e está lá firme e forte. Né? Então, basicamente, esse vídeo do payroll é para falar disso. Eu postei lá no grupo, né? Eu postei aqui sobre o payroll, eu postei exatamente isso que eu falei, que é aquela questão ali, né? Aquele site lá dos Estados Unidos, eu postei aqui até com grifado ali os PDFs ali tudo direitinho. Quem quiser dar uma lida é interessante. E, enfim, muito interessante esse dado que saiu. Vamos ver como é que o mercado se comporta daqui para frente, né? Hoje é sexta, vamos ver como é que eles vão diluir essa informação no final de semana, o que vai acontecer nos próximos dias. Bom, eu tinha posição vendido em dólar, né? Ontem eu encerrei um pouco, cheguei a cogitar o seguinte, hoje, né? Eu cheguei a cogitar o seguinte, quando ontem ele foi lá embaixo e voltou, eu cheguei a cogitar o quê? Na primeira oportunidade que me desse de venda, eu venderia dólar hoje. E eu quase vendi na abertura, me esqueci do payroll, né? Quase vendi na abertura. Não vendi, ainda bem, né? Então, não comprei, não subi comprado, né? E também não vendi mais. Fiz alguns day trades no dólar hoje, né? Mas saí basicamente com stop hoje, 300 e poucos pila, né? Não deu certo a operação que eu estava fazendo, né? E aí acabou me tirando fora ali. Então saí no prejuízo de dólar. No milho,
também fui estopado. Eu falo que sexta-feira é um dia que as coisas nem sempre dão certo. No milho, eu até posso botar, não foi nessa plataforma. Se eu botar aqui o CCM, pode ser CCM Foot mesmo, né? Eu fiz uma venda hoje que o ponto de venda foi muito bom. Se eu botar aqui, ó, eu vendi milho e eu postei lá no grupo também. Eu vendi milho aqui. Eu botei uma ordem de venda aqui, vendi 2 contratos aqui, né, em 88 e pouco. Foi que basicamente o quê? O fechamento aqui, ou melhor, é a base, né, do dia anterior aqui. Abriu com gap de baixo. A minha ideia era o seguinte: qual que era a minha teoria aqui para o milho? Era o seguinte: se o milho, né, abrindo com gap de baixo, subisse, batesse nessa região, eu venderia aqui. Se ele caísse, eu seguia vendido a partir daqui. Então eu pegaria aqui uma regiãozinha de resistência para vender e ver se continuava aqui. E viria embora para baixo. O que aconteceu? Ele subiu, me tirou lá nos 89. Então eu vendi 2 contratos aqui, tomei R$500 de prejuízo, né, aqui nessa região. Tem uma VWAP aqui. Isso aqui é uma VWAP mensal. Poderia ter ficado um pouco acima dela o stop lá. Não ficou, mas acabei saindo fora e fiquei fora. Qual que era a ideia? Se eu botar no diário, fica mais fácil de enxergar. Olha no diário. O milho, né? Tinha caído, volta um pouco, bate lá e volta. Só o que falta agora, na segunda-feira, ele abriu com um gap de baixo aqui nos 88 e pouco, rompeu o fundo e ter me tirado fora da operação ali. Mas tá bom, foi um prejuízo pequeno, né? Na verdade, o meu stop deveria ter ficado lá atrás, mas é que eu realmente não estava a fim de pagar um stop ali de praticamente 2 pontos, né? 1,5 ponto por contrato. Isso aqui daria mais ou menos, né, uns R$1.200. Não estava a fim de pagar uns R$1.200 de stop numa operação de sexta-feira para o milho aqui. E aí eu acabei ficando de fora e acabou me tirando. Vamos ver o que acontece. Daqui a pouco abre o after, vamos ver se... né, espero que suba. Porque se cair a gente sempre fica frustrado. O boi eu não tenho posição, nem café, nem soja, né? Mas basicamente eu até posso dar uma olhada rapidinho aqui dele. Se eu botar aqui BGI FUT, vamos ver aqui. Eu dei uma olhada só ó, bateu uns 300. Eu estava olhando o Superdom dele, o que eu tinha reparado, né, aqui. Eu tinha reparado o seguinte, que o boi, quando ele estava aqui embaixo, em 298 e pouco, querendo subir, não estava lá em cima, o que eu via? Que tinha aqui, abaixo de 300, agora não vai ter, obviamente, que fechou o mercado, mas abaixo de 300 tinha um volume imenso de ordem aqui, né, de venda, defesa. 60, 70, 20, 50, chegou a ter mais de 100 contratos uma hora aqui, né? Tudo aqui nesse range aqui, 300, 299, 290, 85, essa região aqui, bota aí uns 10, 15 centavos aqui, estava carregado de ordem. Se somasse tudo aqui, daria, né, 200 contratos, mais de 200 contratos, talvez. Beleza. Isso ontem. O que eu fui notando de ontem para hoje? Que essa quantidade de ordem grande que estava aqui foi subindo. Tava aqui, vamos supor, dos 70 ao 300. Desses 30 centavos aqui tinha um caminhão de ordem. Daqui a pouco estava do 80 aos 305. Daqui a pouco dos 80 aos 310. Dos 85 aos 315. Foi até que chegou um ponto que tinha aqui 299 um pouquinho. Aqui tinha umas 40, 50 ordens e aqui em cima já tinha mais. Ou seja, a liquidez está cada vez mais alta. Se a liquidez está cada vez mais alta, a probabilidade do mercado subir e bater lá em cima era muito mais forte. Então o que eu fiz aqui? Eu tinha pensado em vender, cheguei a fazer uma venda no intraday, acho que foi ontem, antes de ontem, né? Saí com um lucro muito pequeno, quase um 0 a 0 ali, eu esperava que o mercado batesse lá e caísse, não bateu, melhor, bateu e não caiu, né? E aí o que aconteceu? Acabei ficando de fora por causa desse movimento. Se eu visse que as ordens estavam firmes aqui nessa região, eu colocaria meu stop aqui em cima, aqui no meio, e aí deixaria o mercado me defender aqui e cair. Agora, como eu vi que as ordens estão pulando daqui, é basicamente, né, aquela filosofia que imagina quem está comprado ou vendido, o mercado começa a vir contra a operação e a pessoa vai recolhendo o stop para não ser estopado. Então é o tipo de coisa que eu não quero que o mercado faça quando eu estou operando a favor dele, porque eu não quero, né, porque se eu botar lá um ou dois contratos de boi, não sou eu que vou segurar, né? Se tem 40, 50 contratos ali e o pessoal dos 40, 50 está recuando. Então eu prefiro ficar de fora desse lugar. Acabei ficando de fora, então talvez ele rompa de fato os 300 ali. Não sei se vai romper e continuar subindo, mas talvez continue, né, rompa ali. E o Ibovespa, né, só para falar aqui,
Eu tinha posição comprada, também encerrei. Também não sou bobo, né? Ah, por que não comprou mais agora que caiu lá no 108 e pouco? E eu vou saber o que vai acontecer segunda-feira? Não faço a mínima ideia. Se a gente olhar o Ibov no gráfico semanal, tinha uma média móvel de 20 aqui, não deu bola. Próximo alvo aqui nessa média móvel aqui de 200, aqui no 107 e pouco. Pode abrir segunda-feira com um gap de alta gigantesco, coisa mais linda e vai embora para cima, né? Mas a gente não sabe. Então eu preferi ficar de fora. Basicamente, o que eu vi? Muita força vendedora, principalmente no índice, eu estava olhando mais do que o Ibov em si, né? Então o mercado cai com força, tentava subir, não ganhava fôlego, e está caindo até agora. É 5 horas da tarde, o mercado caindo e indo procurar petróleo, né? Cada vez mais afundando aqui. Então o mercado está nem um pouco forte. Se eu botar o índice FUT aqui, dá para ter uma ideia de como é que o mercado está, e está bem forte para baixo. Tentou subir um pouquinho, voltou e veio embora. Então não vou comprar índice até ter uma ideia se pode, um mínimo sinal ali que pode ser que suba. Por enquanto, não tem sinal nenhum. Tem força vendedora, né? Só que eu também não vou vender em 108, depois de ter caído de 114, né? Então fica meio complicado. Então o melhor a se fazer nesse momento é ficar de fora. Não vou entrar no índice comprado e não vou entrar no dólar vendido contra essa paulada que sumiu 200 pontos em questão de 2 dias. Pode ser que amanhã, segunda-feira, recue tudo e abra e volte lá para os 5,10 do dólar, por exemplo, mas não sou eu que vou tentar adivinhar topo, pagar para ver. Prefiro que ele caia até os 5,10, volte de novo, tente subir, não consiga, e na segunda leva eu vou no segundo ônibus, né? Depois de já testar a estrada. Beleza? Bom final de semana para todo mundo. Entre no grupo do Telegram, curta o vídeo se gostaram. Telegram não, do Discord. O Telegram também tem grupo lá, então todo mundo pro Discord, por favor. Tá bom? Tchau.